seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui pra ter uma conversa com você sobre uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo ontem. Foi quando eu percebi um gatilho péssimo. Um gatilho, literalmente, que me fazia estourar. Quando a gente tá só vivendo no consciente, a gente não consegue identificar o que fez a gente ficar estressado, o que abalou o nosso interior, que abalou o nosso coração. São muitas situações, gatilhos, que podem fazer você perder sua paz de espírito. Pode ser em momento que você tá falando com algum cliente, momento, assim, na sua rotina de trabalho, na sua rotina dentro de casa, com algumas pessoas. Algumas pessoas são, assim, a pontinha que precisava pro gatilho. O gatilho que eu digo justamente pra gente explodir. Tem gatilhos bons, né? Que é aquilo que faz você virar chavinho pra alguma coisa boa. O interessante que eu achei nessa minha analogia foi eu conseguir identificar o que me faz ficar mal. E foram muitas coisas curiosas que aconteceram comigo ontem, pra te auxiliar a enxergar esses gatilhos aí na sua vida também. Do nada, eu surtei de manhã. De ficar com raiva, assim, parecia que eu tinha engolido um sapo e ele tava aqui, ó. E eu não entendi direito por que aquilo tinha acontecido, porque... Respirei fundo e falei assim, gente, por que eu tô com tanta raiva? Será que eu tô de TPM? Por que veio essa raiva súbita, sabe? Meu Deus, será que é meu inferno astral? Alguma coisa que tá acontecendo? Só que minutos antes, coisa de 5 minutos antes, eu tava num astral tão elevado, assim, tão feliz, que, assim, foi uma oscilação, assim, que eu falei, meu Deus, será que... Como que pode, sabe? Assim, eu gosto muito de estudar assuntos existenciais, profundos, né? Isso não é novidade. E que de alguma forma vão me ajudar a ser melhor. Aí estava eu em mais uma dessas buscas de conhecimento a respeito dessa elevação vibracional, né? Do nosso corpo magnético. Que inclusive é uma coisa extremamente importante de darmos atenção. Surgiram muitas notícias a respeito das tempestades solares e que elas surtiram efeito aqui na Terra, assim, de auroras boreais em locais não comuns, que não acontecem assim geralmente. Inclusive, eu vi uma coisa muito estranha no céu, isso é um fato, meu irmão cético pra comprovar isso. E o Pedro também, meu marido, nós três estávamos voltando de Aiuoca e eu vi uma coisa no céu que era exatamente azul, mais claro que o azul do céu, era um azul bem clarinho, e um verde quase que neon, sabe? Tipo, quase que esse verde, assim, sabe? Parecia nuvem, só que era isso. Era uma cor, não era nada a ver com nuvem. Eu acredito que pode ser sim consequência dessas tempestades solares e deve ter dado alguma coisa ali, entendeu? Alguma refração solar dos fótons e apareceu aquilo ali, um espectro de luz, né? Enquanto a gente passou assim de carro, a gente continuava vendo, assim, não se movimentava, era igual uma nuvem mesmo, ou se movimentava, era tipo como se fosse nuvem, né, que o vento vai levando um pouquinho. Eu comecei a refletir, né, do nosso campo eletromagnético e como que tudo é conectado, cada coisa tem seu campo eletromagnético. Até porque a gente faz exames, eletrocardiograma, né, eletroencefalograma, que são exames assim, captam o magnetismo, energia elétrica do nosso cérebro e a gente vê como tá o cérebro e a mesma coisa do coração, assim. Aquilo ali, assim, isso é quase que os nossos chakras, né, nosso chakra cardíaco, nosso plexo solar, assim, isso não é só sobre acreditar, tá? Isso é sobre entender mesmo. Eu acho que a gente tem que cuidar pra não ficar vibrando coisa ruim, ficar assim, deixando todas as nossas células ruins, nosso estado astral, aí a gente para de atrair coisa boa, né? Então, assim, tudo é um contexto, é uma cascata. Se a gente tem energia de vida, a gente tem que querer o melhor pra nossa vida, né? Tanto nos bens materiais, quanto na família, todos os pilares. E pasmem, né? E eu entendi que aquilo ali tem total conexão com o que a gente ouve. Então, assim, falei, meu Deus, o que a gente ouve? O que você ouve constantemente? Que pessoa que fica verbalizando coisa na sua cabeça? Músicas que você ouve, podcasts, opiniões, conteúdos, coisas que você assiste, né? Netflix, essas coisas, eu sempre comento sobre isso. E eu já tinha feito um detox de música tem um tempo já. Eu já ouvi muito funk, dançava horrores em festas, sabe? Nunca fui de me privar de nada, de nenhum, nunca fui de preconceito musical com nada. Só que eu entendi que tem coisa que tem um teor de baixa energia, não significa só baixa de menor, assim, não. Significa de energia que não atrai coisas que eu quero pra minha vida, né? Coisas que eu não quero. Então, assim... E como eu vou na academia todos os dias, eu tenho meu momento lá de ouvir música no fone de ouvido todos os dias. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu ouço, claro, porque eu tô emanando aquele mantra ali diariamente, ué. Agora, músicas em português completamente explícitas,
de coisas, de signos, significados baixíssimos. Eu não ouço. Posso ouvir, não tem problema, mas não é meu mantra diário, sabe? Quando a gente pensa no que a gente nutre no nosso corpo, né? Não é só comida. E música é coisa séria. Como dizia Tom Jobim, um bom samba é uma forma de oração. Mas a gente tem que lembrar que em todos os nichos tem opções e exceções. Marília Mendonça, ela tem muitas músicas muito sofrência e outras alto astral, né? Então, se você gosta de sertanejo, busque as músicas alto astral. Se você quer buscar um amor, então busque as músicas ali que já reflitam o sentimento de pessoas que estão com alguém que elas querem, com a pessoa perfeita, ao invés de ouvir músicas assim, tomei fora, fui traída, traí os outros, tipo de coisa, gente. Isso é assim, o básico do básico, quase que é quando a gente começa a se alfabetizar nesse conhecimento energético, a gente começa a prestar atenção nisso. E aí, a gente começa a evitar. Não tem problema se estiver tocando no carro de som, se estiver tocando no carnaval. Não tem problema. Mas não faça com que a música, que significa coisas que você não deseja para sua vida, transforme no seu mantra diário. O Djonga é um rapper de Minas Gerais, de BH. Ele tem muitas músicas papo reto, extremamente densas, pesadas, mas tem outras que simplesmente mostram como é a cultura da realidade dele, da vivência dele ali. Então, assim, todas as músicas são culturas, só que existem culturas baixas e culturas altas, existem culturas densas e culturas leves, é isso que eu quero dizer. E quando ele faz o álbum, vai ter coisas baixas e densas, assim, que são realmente pesadas, que você pode escutar. Claro, eu ouvi todas as músicas de todos os álbuns do Racionais. E pra mim, isso, assim, é uma forma de cultura alta. Mesmo eles tendo dentro dos álbuns várias músicas que são densas e baixas. Isso significa que a título de conhecimento é importante você ouvir, ainda mais se você gosta do artista, quer entender assim, o trabalho cultural dele, né? Você absorve aquilo ali. Só que o que você vai tomar de mantra, vai decorar, que sejam as músicas que vibrem alto, né? Um brinde ao dia de hoje, que amanhã só pertence a Deus e a vida é louca. Comecei a entrar em ramificações muito profundas sobre os sons. E um dos signos mais importantes do nosso contexto terreno, talvez universal, é o som. É o som e a luz, basicamente. Mas ambos podem ser quase que a mesma coisa, dependendo do ponto de vista. Calma, que se a gente ficar doido, não tem problema, a gente respira e segue um pouquinho melhor. A luz é completamente análoga ao som. A cor está para a luz, exatamente como o tom e a altura estão para o som. As frequências mais altas de luz são muito semelhantes às frequências mais agudas do som. Coloquei aqui as ondas cerebrais porque elas são coisas que nós emanamos, tá? E os tipos de luz que a gente enxerga, tá? Inclusive a ultravioleta, né, é aquela que a gente se protege contra o sol através do protetor solar. Infravermelho, gente, eu não lembro, mas quem é muito antigo lembra que infravermelho era um meio de conexão, passava as nossas músicas antigamente de um celular pro outro. Eu colocava o celular assim, aí a onda infravermelha, assim, não sei como, mas transferia alguma informação para outro celular. E vocês estão reparando nesses hertz, né? De 32 a 100, isso daí é a frequência, uma alta frequência, né? Tem muitas repetições, assim, de alta frequência nos tipos de luz em relação às cores mais frias. Então, o pequeno comprimento de onda nas cores são as mais frias e as cores mais quentes, comprimento de onda maior. Consecutivamente, acontece uma baixa frequência. Isso daqui ainda não tem a ver com bom ou ruim, tá? Esse baixo aqui é só relativo à nossa identificação aqui, denominação das ondas. Quando a gente analisa esses tipos de ondas cerebrais, a ultravioleta, que a gente não consegue ver, ela também pode ser análoga ao ultrassom, que a gente não consegue ouvir, e o infravermelho também análogo ao infrassom, que a gente também não consegue ouvir. Diversas frequências de sons acontecendo simultaneamente são análogas a um arco-íris. Sim, olha que doido! Ouvir músicas e ver cores simultaneamente. Você tá ouvindo, quando vê, você reconhece de uma forma cerebral assim, cores. Muitas pessoas que a gente conhece, que eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho, que tem esse dom. É uma característica neurológica, chama sinestesia. O Jimi Hendrix, ele era uma pessoa que tinha sinestesia. A Lady Gaga tem sinestesia. Então são pessoas que conseguem ter um artístico muito maior, muito mais aflorado por causa desse dom. Falam também que o Van Gogh era sinestésico.
No geral, a estatística é 4% da população mundial. Eu acho que é uma estatística até alta. A cada 100 pessoas, 4 são sinestésicos, mas não necessariamente no mesmo espectro, né? Porque pode afetar o sabor, o cheiro, o toque. Por exemplo, existem médicos sinestésicos. Ao atender o paciente, consegue sentir onde está a dor. O paciente fala e ele começa a sentir onde está a dor a partir do momento que o paciente descreve aquilo. O local, alguma coisa ali, cada um tem seu nível disso, claro. Sinestesia é uma figura de linguagem, são sensações originadas de órgãos sensoriais diferentes, como se fosse uma união disso, um som escuro ou uma forma muda. Isso tudo a gente encontra na literatura. Claro, tem muita dúvida a respeito dessa condição neurológica, mas a gente compreende que a ciência está caminhando e ela nunca vai parar de caminhar, porque no dia que a gente souber tudo, a gente já virou assim o próprio nirvana, né? Sei lá. É uma condição genética e completamente involuntária. Enfim, eu estava bem ouvindo frequências binaurais. É uma coisa nova que eu identifiquei como muito interessante. Eu já tinha lido, mas não tinha me aprofundado. E quando eu peguei nesse nicho, nesse contextinho, assim, eu falei... Meu Deus, o que são essas frequências binaurais? Eu preciso contextualizar antes de falar sobre o meu surto. Pode chamar de binatural, batidas binaturais. A gente ouve um som de um lado do ouvido com uma frequência de 100 Hz. E no outro ouvido a gente escuta com uma frequência de 127 Hz. Quando acontece essa diferença de um ouvido para o outro, nosso próprio cérebro muda o comportamento dele, criando uma terceira frequência, que é a frequência binaural. É como se o cérebro tentasse equalizar essas duas frequências. Elas não podem ser muito distantes, mas quando é bem próximo, o cérebro ele consegue equalizar elas através dessas batidas binaturais que ele mesmo faz. E ele realmente cria um terceiro tom. E o que nós temos com isso? Temos com isso que esse reflexo, essa equalização cerebral aí, pode curar muitas coisas e auxiliar na nossa conexão com o modo intuitivo, ou seja, com o nosso subconsciente. Coisas que a gente não tem acesso quando a gente tá lá no consciente. Cara, eu fiquei assim, impressionada quando eu descobri isso. Eu falei, mano, isso tudo é explicado, tá? Por favor, pesquisem. Vocês vão confirmar tudo que eu tô falando. E aí o nosso foco vai todo para essa nova frequência, essa terceira frequência. Isso ajuda muitas pessoas a curarem enxaquecas, dores de cabeça insuportáveis. Ajuda a curar o corpo, ajuda a curar dependendo daquilo que você ouve, né? Tem frequências binaurais para o seu plexo cardíaco, para o seu plexo solar, sabe? Para todos os chakras do amor, né? Daqui de baixo. E isso estimula o nosso cérebro a produzir determinados neurotransmissores, como a serotonina. Linda, que é o hormônio que tá ligado ao nosso bem-estar generalizado. E agora que eu acabei de contextualizar, o que aconteceu? Eu tava bem nessa cadeira a manhã toda ouvindo, já tinha feito café da manhã pra minha filha, feliz, tranquila, em paz. Ela foi lá brincar com a avó dela e eu sentei nessa cadeira e comecei a escutar frequências binaurais a respeito do coração, do amor, dessas que ativavam o nosso plexo cardíaco. Eu vou deixar o link do vídeo aqui que eu tava ouvindo, se vocês quiserem. Só que tem que ouvir de fone para ter essa diferença, né? Eu me senti num estado meditativo tão pleno, tão bom. Eu dei até uma choradinha, sabe? Lembrando das minhas ancestrais. Tava lendo um livro, o livro que eu tô lendo, que é 12 Regras para a Vida, eu já tô no finalzinho. E naquele contexto que eu tava aprendendo, tava com fone de ouvido, emanando essa frequência e lembrando das minhas ancestrais que gostavam, que eram tão ligadas à literatura, sabe? A tudo que hoje eu também tenho oportunidade de estar ligada, que eu fiz jornalismo, então trabalho muito com a comunicação, não só verbal, mas a escrita e tudo que advém do conhecimento lido. Eu adoro essa parte da leitura, né? Da absorção através dos símbolos, das palavras, que eu acho que a gente consegue se expressar com muito mais vocabulário do que só verbalmente, que senão você fica dando palestra, né? Aí pra gente não ficar ouvindo palestra ou dando palestra, a gente lê ou escreve. Eu acho que assim, uma alternativa tão linda. Por mais que a gente esteja na era digital, não acho que exista substituição para isso. Então, o audiovisual é muito legal e complementar, mas eu acho que a leitura é uma coisa linda, cara, eu adoro. Enfim, gosto muito de ver letras, palavras. Eu tava iluminada, muito iluminada, me sentindo iluminada, estado meditativo mesmo, sabe? Sem precisar, né, esvaziar meus pensamentos nem nada do tipo. Realmente uma atenção plena, né? Mindfulness. E aí, deu a hora
de arrumar a lancheira da minha filha e também me arrumar pra ir na academia. E eu comecei a sentir estresse súbito vindo por todas as partes. Falei, Jesus Cristo, o que tá acontecendo? Não foi muita raiva que me aconteceu. Oscilação gigante, assim, estado de espírito, foi gigante a minha oscilação. Entendi, e eu comecei a perceber que aquilo ali costumava acontecer, só que de diferentes níveis, todos os dias no mesmo horário, que é quando eu acho que eu vou atrasar. Quando eu acho que eu vou atrasar pra qualquer coisa, aniversário, casamento, atrasar pra escola da minha filha, nem é pra minha academia, mas que eu vou atrasar um trabalho, tudo que eu penso, negócio de atraso, eu entro em surto. Eu entro assim, começo a acelerar todo mundo e eu me acelero e ao mesmo tempo nada que 2 segundos ou 5 segundos vão resolver, sabe? Mas nesse dia em específico, eu tinha feito tudo. Eu tinha arrumado a lancheira, escovado o dente dela, trocado a roupa, arrumado a mochila. E o Pedro foi no banheiro justamente na hora de sair, que ele iria me ajudar, que ele iria contribuir. Ele foi no banheiro. E aí eu fiz tudo sozinho, então eu entrei assim, em modo assim, animal, sabe? Basicamente de raiva. Mas em vários outros momentos, gente, se eu parasse pra refletir melhor, o Pedro faz tudo também. Quando eu vou pra yoga, o Pedro faz tudo com ela, até levar ela pra escola. E eu fico numa boa tomando meu café da manhã. Só que naquele dia, eu surtei. Eu tava na paz de já, e menos de 5 minutos depois, eu entrei em surto de estresse. Pensei, nossa, que loucura, né? Eu devo pagar muito de pá. Que eu tô isso, tô aquilo, tô iluminada, plena, em meditação. Depois eu surto, viro a chata, rodo a baiana, sendo que eu poderia ter agido de uma forma muito mais leve pra mim e para os outros membros da minha família, sabe? Não foi um motivo e tanto, e nem acúmulo de motivos, foi assim, momento de gatilho, o que me abala, o que tá ali que me incomoda. Levei ela pra escola com a vibração baixíssima, no trânsito, xinguei mentalmente as pessoas, várias pessoas do trânsito, assim, estavam na minha frente. Xingar gritado, mas eu costumo xingar mentalmente. Fui lá, fiz academia pra amenizar minha raiva. Eu não costumo me dar muito ouvidos quando eu estou com raiva, pelo menos não no momento, sabe? Eu gosto de gastar minha energia, gosto de comer, porque quando você tá com fome parece que a raiva aumenta. E aí depois eu dou ouvido ao que eu realmente senti, o que realmente aconteceu e o que realmente foi real e o que de fato pareceu exagero ou alguma coisa que eu não entendi, que faltou comunicação. Eu preciso de mais clareza para saber exatamente onde a pessoa errou, o que eu deveria acusar, o que eu devo conversar para melhorar. Mas logo de cara, se fosse para eu falar, eu estouraria muito mais do que eu estouro, entendeu? E quando eu faço isso na reatividade, né, quando acontece uma coisa, você já reage logo em seguida, eu perco muita energia, desgasto energia alheia, coisas que poderiam ser resolvidas de uma forma muito mais leve, uma comunicação muito fluida e que com certeza geraria impacto positivo. E se eu for reativa, eu vou entrar numa briga e deixar a vibração densa de todo mundo. E na volta da academia eu entendi que aquele era o meu maior gatilho, negócio de atraso. Me fazia sair da água pro vinho em vários momentos. E aí eu comecei a lembrar da minha relação com a minha mãe, que assim é maravilhosa. Minha mãe é a pessoa assim que me auxilia de todas as formas, sempre foi presente, tudo pra mim. Mas quando eu tô com ela, eu começo a sentir a ansiedade dela, assim, comigo, porque minha mãe é muito acelerada, ela também tem isso de atraso. Eu lembro várias vezes que a gente tava se arrumando pra ir pra algum casamento, alguma coisa, o clima lá em casa ficava um estresse generalizado, todo mundo brigando com todo mundo, cadê minha coisa, você quer, já passou minha roupa, vocês precisam ver que loucura, assim. E aquilo ali, quando eu fico assim, meu Deus, mãe, calma. Aí quando eu reflito nessa situação dela, eu falo, mãe, mantenha calma, tá tudo bem. Essa sua pressa a respeito disso vai adiantar 1 minuto dessa trajetória. E olha isso, eu transcendendo a partir do momento que eu consegui enxergar. Quando eu resgato aquela ansiedade, eu sinto que eu tô resgatando a energia que me foi passada, que minha mãe é uma pessoa ansiosa, ela trata isso na terapia, mas ela tem ansiedade mesmo, ela pipoca o tempo inteiro, ela não consegue parar. Eu tento amenizar isso pra minha vida. Entender que por mais que eu tenha vivido, por mais que eu tenha absorvido, hoje eu posso seguir melhor. Eu não preciso passar essa ansiedade pra minha família, principalmente nesses momentos de atraso, que são o meu gatilho. Eu lembro dessas situações vividas. E todo esse contexto, gente, não é sobre julgamento, é sobre análise e transformação. Então não estou julgando a forma como foi a minha infância.
Eu estou analisando para que eu consiga transformar a realidade da minha filha, para ela não precisar repetir com os mesmos erros, mas com certeza carregado de tudo que é bom, de tudo que eu recebi de bom, de amor, que a minha família, minha mãe, todos os meus ancestrais me deram. Clareza, assim, enxergar direito o que acontece e como que a gente transforma, porque o comportamento ele tende a repetir. É impressionante, tudo que você não percebe começa a repetir igualzinho aconteceu com você, igualzinho aconteceu na infância. Coisa muito doida, gente, nossa. E era isso, exatamente o que eu precisava dar atenção, minha frustração diária, o momento que eu me rebaixo as piores vibrações que eu consigo. Eu sinto que eu tô falhando de todas as formas possíveis. E eu tava evitando olhar pra isso. E a gente tem que olhar pro que incomoda. Não é dar força para aquilo, mas entender que ele existe e que precisa de cura, precisa de cuidado, precisa fazer um curativo ali para ele cicatrizar. Por isso que você precisa olhar enquanto ela tá pequena, enquanto ela tá visível ali, desinfetar ela, para ela diminuir e curar. Beleza, simples analogia. Nós temos que dar atenção aos nossos gatilhos. Beleza, ninguém tá 100% o dia todo, todos os dias da semana. Não existe, nós somos montanha-russa. Mas, entrando nesse fluxo, com mais clareza. Imagina, do nada você acaba de sair de um estado magnífico de cura, de coisas boas, de sentimentos bons. Inclusive, meu gatinho tava ronronando aqui no meu peito, ronronando, gente, é uma coisa que ativa mais ainda essa região cardíaca aqui, que faz muito bem pro coração, ronronar do gato. Nemorrice. Bem desse jeitinho assim, ó, enquanto eu ouvia. Foi uma coisa assim sensacional, assim, um estado muito maravilhoso. O chakra cardíaco naquela hora, ele até pulsava, ele até latejava. De tanto que eu senti ele, eu até comentei com o Pedro, falei, nossa, tô sentindo aqui muito de tão bom que tá acontecendo, sabe? Esse sentimento maravilhoso. Do nada vem uma situação completamente distoante. Ah, não. No meu caso, eu consegui entender que era completamente compreensível. Foi nada assim exagerado, sabe? Eu, tipo, hipervalorizei uma situação por causa de um gatilho meu. Eu fiquei matutando essa ideia e eu resolvi gravar esse vídeo pra gente conseguir identificar melhor nossos gatilhos. Negativos, principalmente. No final da história, eu cheguei em casa sem precisar jorrar responsabilidade para o Pedro, falando que ele deveria ou não deixar de fazer, e busquei olhar para dentro de mim. Como eu poderia ter agido de uma forma mais doce a respeito daquilo? E tudo poderia ter saído de uma forma muito mais tranquila e feliz. E o Pedro sempre fala que às vezes eu acordo com estresse pela manhã. Fala assim, estresse pela manhã. Muitas vezes eu acordo cobrando quando tem coisa na minha cabeça, assim. Eu acordo e falo assim, Pedro, já fez isso, aquilo. Nossa, tem que fazer isso, aquilo. Já acordo, eu não falo nem bom dia, eu não respiro. Nada, eu já acordo com aquela coisa na minha cabeça, com aquela ansiedade. Tipo, beleza, a pessoa precisa ser lembrada de alguma coisa, precisa ter um diálogo. Só que não precisa ser o primeiro momento do seu dia. Sair jorrando isso, você pode começar as coisas de uma forma mais agradável, mais leve, até você chegar no assunto. Eu tenho certeza que isso vai ter um impacto muito melhor do que se você sair jorrando o que os pessoas, sabe, jorrando compromisso, jorrando. As pessoas se sentem sobrecarregadas. Eu sinto que eu vampirizo as pessoas assim quando eu começo com esse meu estado de espírito estresse pela manhã. A gente não sobrecarrega o nosso campo vibracional, entendeu? É usar a nossa razão, é usar a razão a nosso favor, né? É usar a razão a favor do nosso coração. Quando a gente equilibra isso, quando a gente observa de fora. Orai e vigiai. Quanto mais a gente identifica, mais racional a gente consegue ser a respeito das nossas feridas, nossas manias, nossos cacuetes. E aí a gente deposita cada vez menos no outro, olha mais pra si, que é o único lugar que a gente consegue olhar de verdade e curar de verdade. Eu espero muito ter contribuído de alguma forma pra sua vida, tanto nesse tema que eu acabei de aprender, quanto nessa analogia a respeito de uma coisa que eu consegui olhar melhor pra mim e me curar um pouquinho mais através dessa experiência. Lembra de se inscrever no canal e deixar seu like. Beijinho e até o próximo vídeo.